Mais um domingo, mais um É Psicológico. Esta semana falaremos de equilíbrio entre a vida pessoal e familiar. A nossa vida pessoal e profissional vai se alterando ao longo do tempo e por isso impõe-se cada vez mais a necessidade de nós encontrarmos um equilíbrio de gestão e de organização para conseguirmos fazer face a todas as nossas obrigações, interesses, tarefas e também necessidades, garantindo naturalmente a nossa saúde física, psicológica, bem-estar e qualidade de vida. Neste momento, fruto de tudo o que estamos a viver, deste novo confinamento, é natural que os próprios empregadores sintam um pouquinho mais de pressão para fazer valer o seu valor na organização e para também garantirem o seu emprego, sendo que a via digital esbateu um bocadinho mais a fronteira daquilo que é o mundo pessoal, daquilo que é o profissional. Se as organizações têm aqui um contributo fundamental na promoção de culturas, de políticas e também de estratégias facilitadoras desta harmonia, o papel de cada um de nós não é menos importante e não deve então ser menos ativo. O desafio do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional é transversal a todos nós, homens e mulheres, trabalhadores independentes ou por conta de outrem, com ou sem filhos, quer estejamos em teletrabalho ou ainda em regime presencial. Desta forma, e reconhecendo a importância da harmonia entre a vida profissional e pessoal, o É Psicológico de hoje incidirá sobre esta temática, tentando criar-lhe um compromisso para uma melhor gestão entre estas duas esferas da vida. Assim sendo, levamos-lhe algumas recomendações, seja trabalhador ou seja eventualmente gestor ou líder. O equilíbrio entre a vida pessoal e profissional não significa necessariamente compartimentalizar de forma estanque a vida pessoal e profissional, de modo a que não coexistam. O desafio é encontrar esse equilíbrio pessoal e próprio que permita a integração adaptativa e funcional para cada pessoa entre ambas as dimensões da sua vida. O desafio é criar sinergias entre estas dimensões que permitam às experiências da vida pessoal enriquecer e desempenhar uma influência positiva nas experiências da vida profissional e vice-versa. É um desafio difícil, sobretudo, quando os empregadores são inflexíveis, quando existe uma sobrecarga de trabalho, doméstico ou profissional, quando é necessário ter 2 empregos ou trabalhar mais horas para garantir a segurança económica. Mas o desequilíbrio entre estas duas esferas da vida adulta é um risco psicossocial e prejudicial para todos: cidadãos, famílias, organizações e sociedade. Contribui para o aumento do stress, dos problemas de saúde psicológica, como a ansiedade e a depressão, e o consumo problemático de substâncias. Tem um impacto negativo nas relações parentais e conjugais, bem como no absentismo, presentismo, produtividade e na relação e satisfação com o trabalho. O equilíbrio entre a vida pessoal e profissional é assim essencial e nunca foi tão importante quanto agora. Portanto, cabe-lhe a si também procurar algumas soluções e estratégias para melhor gerir os diferentes papéis e compromissos que assume na sua vida. Tome nota de algumas recomendações. Assumir responsabilidades pelo nosso equilíbrio pessoal, familiar e profissional. Quer o nosso local de trabalho tenha ou não políticas de apoio à conciliação. Comunicar as nossas necessidades pessoais e profissionais ao empregador e negociar formal ou informalmente alguns aspectos. Por exemplo, os fatores laborais que nos provocam stress, no caso, prazos realistas, um espaço de trabalho que não é tranquilo ou uma carga de trabalho que é acima daquilo que é possível ser feito. Utilizar de forma responsável as opções e benefícios disponíveis no nosso local de trabalho para realizarmos de forma produtiva esse mesmo trabalho.
Procurar conhecer as estruturas, serviços de apoio e benefícios que existem nesse local de trabalho. Investir no desenvolvimento de boas relações com os colegas, criando uma rede de apoio no dia a dia de trabalho. Cultivar interesses e relações fora do local de trabalho é também muito importante. Sair do local ou espaço de trabalho durante a pausa para almoço e colocar um alarme para nos lembrar de fazer intervalos regulares durante o dia. Quando em regime de teletrabalho, pode ser importante criar uma rotina que facilite a transição psicológica do contexto casa-trabalho para casa-família e vice-versa. Por exemplo, em vez da habitual deslocação até ao local de trabalho, crie uma rotina diferente, dar um pequeno passeio a pé ou beber um café à janela. Evitar consultar o e-mail, atender telefonemas ou agendar reuniões fora do nosso horário de trabalho. Fazer uma lista de todas as tarefas, pessoais e profissionais. Leva apenas uns minutos e pode ajudar-nos a priorizar as mais importantes e a colocarmos a nossa sensação de sobrecarga em perspectiva, depois de estimarmos quanto tempo necessitamos para cada uma. Garantir que essa lista inclui atividades que nos deem prazer e ou proporcionem descansar e recuperar. Planear o dia de trabalho e momentos de tempo pessoal para nós próprios. Ver um filme com a família, fazer uma caminhada, realizar uma videochamada com um amigo. Comprometa-se com a harmonia entre a vida pessoal e profissional. Falar com pessoas em quem confiemos, dentro e fora do local de trabalho, sobre aquilo que nos preocupa e nos faz sentir estressados, sobre as dificuldades que sentimos em gerir as exigências da vida pessoal, familiar e profissional, e também sobre os nossos sucessos e superações. No caso de eventualmente aí em casa ser líder ou gestor de alguma empresa, é importante e de forma a garantir a saúde dos profissionais e da sua organização, ter também em conta algumas orientações. Ora veja, elabore políticas de integração entre a vida pessoal e profissional. É importante definir políticas claras que esclareçam as possibilidades e apoios disponíveis e encorajem os trabalhadores a utilizá-las. Auscute regularmente os trabalhadores sobre as dificuldades sentidas de equilíbrio entre as suas vidas pessoal e profissional, possibilitando a sugestão de propostas de conciliação que gostassem de ver implementadas na organização. Neste momento de crise, converse com os trabalhadores de modo a discutir e negociar uma personalização da organização do trabalho que melhore a produtividade e, consequentemente, a vida pessoal e familiar. Dê o exemplo. Seja o primeiro a demonstrar compromisso, a usufruir e a aplicar estratégias de equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Cumpra, sempre que possível, o horário de trabalho diário, tire férias e tempo para as suas atividades pessoais e familiares. Priorize a saúde psicológica e o seu bem-estar. Promova o cumprimento dos períodos de descanso. Incentive e garanta que são cumpridos momentos de pausa ao longo do dia, fins de semana e férias. Garanta que a realização de horas extraordinárias é a exceção e não a regra. Encoraje a definição de horas de tranquilidade, durante as quais os trabalhadores podem ignorar notificações ou adiar a resposta para outra altura, assegurando sempre que estes sabem que não espera deles outro comportamento. Ofereça tempo aos trabalhadores na altura de grandes acontecimentos de vida, como a morte de um familiar, um divórcio, o diagnóstico de uma doença terminal a um familiar ou o nascimento de um filho. Inclua no calendário anual da organização momentos de convívio e partilha entre os trabalhadores, a celebração de efemeridades ou de momentos de sucesso da organização. Proporcione momentos de lazer aos trabalhadores. Pondere incluir as famílias dos trabalhadores em alguns destes momentos. Facilite a adoção de estilos de vida saudáveis e o autocuidado, nomeadamente no que diz respeito à prática da alimentação equilibrada e à atividade física regular, implementando, por exemplo, até no próprio contexto de trabalho, a oportunidade de yoga.
Pelo menos uma em cada 3 pessoas trabalha mais de 40 horas semanais e mais de metade indicam que não têm tempo para si próprios, para a família e para atividades de lazer. Por isso, este equilíbrio entre a vida pessoal e profissional é assim uma necessidade básica. Em jeito até de curiosidade, deixamos a sugestão de uma aplicação que poderá instalar no seu computador ou no seu telemóvel, de forma a que consiga diligenciar todas as tarefas que tem para fazer no seu dia-a-dia, assentando até numa técnica eficaz de produtividade que é a Pomodoro. Deve ter dado conta aí em casa o quanto é fundamental esta harmonia entre a vida pessoal e profissional, enquanto até condição indispensável para a nossa saúde global. Deixamos algumas orientações para que se comprometa consigo próprio e que estabeleça então este equilíbrio. Arriscava até a dizer que colaboradores mais felizes, pessoas no global mais felizes, tornar-se-ão mais competitivas e, portanto, isso é condição fundamental para a recuperação económica do país e para a coesão social neste momento particularmente difícil que atravessamos. Este foi o Web Psicológico desta semana. Estamos de volta no próximo domingo. Naturalmente contamos consigo desse lado. Acompanhe toda a grelha do novo canal. Até breve. Novo Canal. Sempre novão, sempre seu.